Arthur Costa Silva nasceu em 1889 em Taquari, Rio Grande do Sul, no dia 3 de outubro de 1989. Iniciou sua carreira militar no Colégio Militar de Porto Alegre. Em 1808 entrou para a Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro. Em 1922 aliou-se aos rebeldes de Copacabana e participou desse movimento. No mesmo ano foi preso no navio Alfenas por ordem de Epitácio Pessoa, atual presidente da época. Nesse mesmo ano, fora da prisão, foi promovido a primeiro-tenente, sendo transferido para Minas Gerais, onde casou com Yolanda Barbosa Costa, que também era filha de militares. Em 1967 ele se tornou presidente. Ele já tinha sido chefe de exército de Castelo Branco, seu antecessor. Ele vira presidente em 67 e põe em vigor a lei AL5, que dava total poder ao presidente, foi uma medida bastante ditatorial, e ele tinha todo o poder do país em suas mãos. Ele fechou o Congresso Nacional e as câmaras municipais. Ele governou até 69, até o dia 31 de agosto de 69. Sua carreira militar, ele foi promovido a capitão em 31, e a major em 37, tenente-coronel em 43. Em 1958 já assumiu o posto de general de divisão. Em 61 assumiu o posto de general do Exército. Ele também participou de conflitos na Argentina, exerceu o comando no Rio Grande do Sul e segundo zona de São Paulo, e do Exército de Pernambuco também, entre vários outros postos. Arena e MDB. Em 1967, tanto a Arena como o MDB, ainda sem base social, definida e vivendo de favores oficiais, procuraram estabelecer suas linhas de atuação. Há grandes esperanças nas promessas do novo presidente. Muitos acham que o poder legislativo será reforçado, mas poucos meses depois de empossado o mal. Costa e Silva, os dois partidos começam a ter atritos com o governo devido à utilização indiscriminada que o presidente faz dos decretos da lei. O MDB, que até aquele momento mantinha uma clara aproximação com a Frente Ampla, começa a dividir-se. Em outubro, o MDB, sendo as pressões militares do governo, declara que, embora veja com bons olhos os esforços pela democratização, não está em condições de apoiar a Frente Ampla. E a área preocupada com o fortalecimento da Frente Ampla e com deteriorização de sua imagem diante da opinião pública, apresenta o Exército uma plataforma de reivindicações, eleições diretas, retorno à pluralidade partidária, abolição das leis sobre a segurança nacional e uma política econômica mais aberta ao plano salarial. Em novembro, o Congresso, diante da ofensiva de Frente Ampla, vota contra o parecer do governo, recusa pela primeira vez um decreto presidencial que reduz os direitos das municipalidades. Ascensão e queda da Frente Ampla. Criado em 1966 por Carlos Lacerda e JK e contando com o apoio dos setores do PTB, a Frente Ampla propunha-se a lutar pelo restabelecimento da democracia no país. Mas logo a Frente Ampla iria se radicalizar. Em março de 1967, divulgou seu programa de reivindicações, que contava com a aprovação de alguns deputados do MDB, restauração do poder civil, preservação da soberania nacional, retomada do desenvolvimento econômico e realização de reformas nas estruturas econômicas e sociais. Ao desvincular-se do governo e do jogo parlamentar, a Frente Ampla começa a transformar-se na verdadeira oposição civil a Costa e Silva, já que o MDB ainda não conseguia romper as amarras que o ligavam com o governo. No fim de setembro de 1967,
Um grupo de militares da linha dura, ligados à Lacerda, declara-se contra o movimento e denuncia sua disposição de retirar o apoio ao ex-governador de Guanabara. Alguns dias depois, o ministro Albuquerque Lima declara que a Frente Ampla é um movimento destinado a reconstruir a situação anterior à Revolução de Março de 1964. É a ruptura. Os dirigentes do governo decidem, então, concentrar seus esforços na luta contra a política salarial e aproximar-se do setor estudantil. Em abril, com a crise que se instaura no país, Costa e Silva opta pelo endurecimento através de uma portaria de Gama e Silva, ministro da Justiça, e a Frente Ampla. No final do governo de Marechal Castelo Branco, a nova Constituição entrava em vigor. Essa nova Constituição institucionalizava o regime militar e criava uma nova Lei de Segurança Nacional, que fortalecia ainda mais o governo militar. Em 3 de outubro de 1966, candidato único pela Arena, foi eleito presidente pelo Congresso Nacional o general Costa e Silva, ministro do Exército do governo de Castelo Branco. Costa e Silva assumiu o poder em 15 de março de 1967. Costa e Silva foi o segundo presidente do regime militar que assumiu o poder depois do golpe de 31 de março de 64. Seu governo enfrentou várias manifestações contra o regime militar, contra o cerceamento da liberdade e contra o arrojo salarial. A maior passeata ocorreu no Rio de Janeiro em 25 de julho de 68, a passeata dos 100 mil. Reuniu estudantes, representantes de classe pública, política, do meio artístico, das classes trabalhadoras e da igreja. Várias greves eram realizadas. No dia 3 de dezembro de 68, o presidente baixou o Ato Institucional número 5, o AL5, que concedia poderes totais ao presidente, como fechar o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais, suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer pessoa, decretar o estado de sítio sem qualquer impedimento em outras determinações. No governo Costa e Silva foram tomadas medidas para combater a inflação. Fez uma revisão na política salarial, ampliou o comércio exterior, extinguiu o Serviço de Proteção ao Índio, criando a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, criou o Movimento Brasileiro da Alfabetização, MONBRAL. Junto com uma comissão de juristas, elaborou uma reforma política que seria apresentada através de uma emenda constitucional que incluía a extinção do AL5, que seria assinada no dia 7 de setembro de 69. Uma semana antes, Costa e Silva sofre um acidente vascular cerebral. No campo econômico, o governo Costa e Silva buscou ampliar uma política de desenvolvimento capaz de aproximar os setores médicos ao novo regime. Por isso, Costa e Silva convocou os tecnocratas para assumir 2 importantes postos ministeriais. Delfim Neto para o Ministério da Fazenda e Hélio Beltrão no Ministério do Planejamento. Com o apoio dessas 2 figuras, o governo desenvolveu o Plano de Ação Econômica do Governo. Passeata dos 100 mil. No mês de julho de 68, o Rio de Janeiro torna-se novamente o centro dos acontecimentos. No colégio Mauróis, realizou-se uma assembleia de professores que encaminhou ao ministro Tarso Dutra um manifesto que a questão estudantil ficasse sob a competência do ministro da Educação e não na da polícia. Diante das esvazias do ministro, programou-se uma manifestação pública na Cinelândia. Foi uma passeata com mais de 100 mil pessoas, a maioria estudantes, intelectuais, padres, artistas e grande número de mães. Durante a passeata, elegeu-se uma comissão para falar com Costa e Silva em Brasília.